E aí, família, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, vim conversar, tô com saudade de vocês já. De novo, uma conversa sem roteiro, sem direção, simplesmente falar o que a gente está pensando, falar o que eu tô pensando, na verdade, né? Eu gostaria muito que no decorrer da conversa, no decorrer do vídeo, se alguém estiver assistindo, sempre falo isso, deixa algum comentário, deixa uma pergunta, uma sugestão, alguma coisa para mim abordar num próximo vídeo. Tava aqui pensando, né? Tava assistindo umas aulas da faculdade, tô com algum tempo, a barbearia tá tranquilo agora. Eu vou tentar trazer esse modelo também de cortes. Ficar um tempo sem falar, daí tem uns cortes automáticos, vou testar ele, ver se funciona. De uma hora tá aqui, outra hora eu tô aqui. Eu não sei se vai funcionar certinho, mas o duro é que eu tenho que ficar arrastando a cadeira, que essa cadeira que eu tenho aqui não é uma cadeira rotatória, aquela de rodinha, aquela é uma cadeira com base fixa. Então, de verdade, eu não sei se isso vai funcionar. Eu poderia mexer o celular, no caso, né? Não a cadeira. Não sei se isso vai fazer diferença. Talvez eu aqui, eu no centro e eu agora aqui. Talvez. Tem algo que eu tô pensando bastante nos últimos dias, né? Com frequência, assim, que é um negócio chamado responsabilidade afetiva e também estabilidade emocional, de alguma forma, sabe? O quão preparado a gente tá para conviver em sociedade, em conjunto com outras pessoas, e como existem pessoas também difíceis de lidar, difíceis, são ácidas, são invasivas, né? E como que eu lido, como que a gente pode lidar, eu gostaria de falar. E eu gostaria também de trazer muitas coisas. Por exemplo, tava aqui aquele pensamento, não sei se vocês vão compreender também, que é tipo assim, eu gosto muito de filosofia, né? E esse negócio de você falar o que sou, né? E muitas das vezes eu me sinto como um filósofo. Uma das áreas que eu mais gosto é esse tipo de diálogo, de conversa que a gente está tendo aqui, desse modelinho mesmo, sem firulas, sem... não que não possa ter, eu sempre falo sobre isso, né? Tem todos os momentos em âmbitos, né, pra gente fazer uma graça, uma piada, ser a gente, assim, sabe? Sem ficar pensando o que é a gente, só a natureza mesmo. Igual isso daqui, totalmente da minha própria natureza. Mas no sentido de que ligar a geladeira, senão não dá pra o áudio ficar ruim. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de cantar, você é um cantor ou não? Se você gosta de pintar, você é um pintor ou não? Talvez nesse sentido. Eu sou um pintor amador. Tinha ali, eu acho, uma característica antiga, antes de eu nascer, por exemplo, até uma filosofia que se permaneceu e permanece de alguma forma ainda, que é o que eu sou, né? A descrição do que eu sou. E eu acho que a gente está vivendo, convivendo num mundo um pouco mais plural, né? Dinâmico, vamos dizer assim. No sentido de que a pessoa hoje, por exemplo, o que me define não é com que eu trabalho, senão as pessoas vão dizer, você é barbeiro, né? E somente barbeiro, você é aquilo com que você ganha o pão, você é aquilo com que você mais produz, vamos dizer assim. Então, você é barbeiro e pronto, né? Essa é a sua característica principal e nada além. Você tem hobbies, você joga bola, mas você não é um jogador de futebol. Você gosta de filosofia, gosta de comunicação, mas você não é um filósofo. Você gosta de desenhar e pintar, mas você não é um pintor. E hoje em dia a gente meio que... E tem isso também de quem vai... Igual eu gosto de poesia. Você não é um poeta. Para ser um poeta você tem que ganhar dinheiro com isso. Tem que ter um livro publicado, algo do tipo. Uma formação, hoje veio com essa ideia de formação também, né? Você é formado em filosofia, você é formado em artes, você é formado em música, acho que tem, né, a faculdade de música. Pô, você é formado nisso, você é formado naquilo, né? E a gente sabe que no mundo contemporâneo, no mundo atual, muitas pessoas, às vezes, um pedreiro sabe mais do que um engenheiro. Não, como fala, não de uma maneira generalizada do sentido, né? Mas tem pessoas que não têm informação, mas têm informação e são dotadas de algum tipo de talento também, sabe? É muito legal ver pessoas que dominam alguma área, são bons em algumas coisas, mas não são formadas naquela área ou algo do tipo, ou não foram boas o suficientes para se destacarem também, né? E eu acho que isso ocorre com 95% da população mundial.
Poucas pessoas vão ter a atenção por uma qualidade, por ser boa em alguma coisa, vão ter valor naquilo que fazem. Tem muitos artistas assim, gamificados, ramificados, como fala, tipo assim, milhares que não vão ter reconhecimento, que não vão fazer parte de uma novela, não vão fazer parte de uma revista, não vão estar na internet, não vão ter atenção pública, né, etc. E eu já viajei, né, nesse assunto, mas tudo isso para dizer que eu me sinto um filósofo, sabe? Eu queria ser um filósofo, acho que eu estou fazendo a filosofia, eu pretendo escrever algumas coisas dentro do âmbito filosófico também, se tudo der certo, se eu tiver tempo de vida, mais foco, mais vontade, porque eu só falo, né? Tenho bastante coisa escrita de poesia, tenho algumas coisas sobre filosofia também, num livro que eu tô lendo, que eu tô escrevendo, mas eu parei, tá lá parado, né? Tem outras coisas que eu gosto também. Eu gosto muito de escrever, gosto muito de falar, né? Então é muito comum isso aparecer. Não sei se esse vídeo deveria ser mais longe ou como ficaria, mas eu não tenho microfone também, então falar muito de longe fica ruim. Então vocês ficam só com essa parte, eu não consigo nem gesticular muito com as mãos, né? Ficar usando as mãos aqui. Mas assim, eu adoro muito, igual eu falei, tipo assim, produzir vídeo, conversar aqui com vocês e trazer um pouco de filosofia de vida, de pensamento, de análise crítica, sobre como a gente vive, sobre como a gente pensa, sobre como poderíamos estar pensando, como eu penso, né? E isso meio que é o cerne, né, da filosofia. As pessoas falavam sobre o que pensavam, a opinião que elas tinham sobre as coisas, no fim, depois de escrito alguma coisa, foram lidas. Eu e a Aline brinca muito, a gente tá assistindo uma série que tem um rapaz que se chama Família Moderna, é o nome da série, e tem um rapaz lá que chama Phil, e aí ele escreveu um livro chamado Filosofia, que é bem engraçado, né? E aí lá ele contando a moral, a ética, a forma de viver, o bom viver, da forma da filosofia, né? Então, bem cômico, assim, engraçado, mas às vezes eu também já me peguei muito pensando em um dia talvez ter uma filosofia abdaliana. Engraçado, né? Mas enquanto é engraçado para outros, para mim é algo sério, sabe? Eu trato isso como algo possível, vamos dizer assim, né? Então, quem sabe um dia não tem o livro aí, né? Filosofia abdaliana por aí, ou um estilo de vida abdaliano também. É algo que, para mim, eu acho interessante. Eu sempre penso que, de alguma forma, eu quero ser um tipo de referência ou referencial, ou pelo menos tentar ser um referencial em um movimento de liberdade, vamos dizer assim, a liberdade de expressão, a liberdade geral. Conversando ontem, né, com a Aline, que é minha esposa, falando, tipo assim, cara, como que eu sou uma das pessoas mais liberais que eu conheço. E eu tô dentro, né, dentro de um sistema um pouco que católico, né, católico cristão. Tem outras pessoas religiosas, mas eu vou falar assim, num contexto religioso, quase que totalmente a população inteira tem uma religião. Diria ali que eu represento hoje 5, 7% da população brasileira de ateus, né? Então, que não tenho religião e também não acredito em Deus. E isso é diferente já de alguma forma. E por ser ateu também, de alguma forma, as minhas características morais, as minhas características éticas, elas não vão ter embasamento religioso. Então, muitas das vezes, igual eu falo, o debate sobre aborto, sobre eutanásia, são coisas que eu acho legal, sobre maconha, sobre casamento gay, essas coisas assim, adoção de gays a crianças, porque não tem um âmbito religioso, não vai ter uma ideia de pecado, a poligamia também, são coisas que eu quero trazer aqui, que eu quero debater. Eu não vejo a hora de estar em alta, talvez, esse discurso, essa conversa, etc., para trazer aqui, né, a hora que isso estiver bem mais fomentado de alguma forma, e trazer também, eu acho que é importante, exemplos meus, até com um pouco de vergonha de se aparecer, mas como eu falei, como o meu vídeo não chega a uma grande quantidade de pessoas, eu fico até um pouco confortável. Porém, eu ainda compartilhar eles aqui na rede social, mas como eu falei, como eu falo muito esse tipo de conteúdo, para mim, ele é interessante, para mim e para pessoas que gostam disso, eu já não me preocupo, porque eu sei que quem vai ver vai se confrontar com isso mesmo. Eu acho que esse vídeo é para você, de alguma forma, se confrontar com suas verdades, se confrontar com os tabus que existem, e de alguma forma a gente debater, comentar se você quiser. Igual eu falei, a pessoa pode me xingar, a pessoa pode
quiser fazer uma análise, quiser propor uma opinião, que é coisa que eu estou fazendo aqui, que é propondo opinião. E só agora, depois de 12 minutos de vídeo, né, que estou gravando aqui, é que eu vou falar sobre o assunto principal que eu queria trazer. Cara, as pessoas não cansam de nos incomodar. E eu acho que de alguma forma até a gente erra em determinado sentido na existência, e a gente deve muitas vezes passar pelo aval, por cima da liberdade do outro. A frase, a sua liberdade acaba quando a do outro começa, é um tanto quanto real. Ontem, também conversando com a Aline, ela tentou me explicar mais ou menos o que seria isso. E eu vou trazendo um contexto, gente, assim, de exemplo, mas tentando driblar, mas eu sou muito péssimo com isso. Mas eu vou usar assim, né? Um exemplo do quê? Eu adoro exemplo, eu adoro criar, igual Jesus Cristo fazia, que é falar através de parábolas, através de uma história, de simbologia e coisas do tipo. Que é nada mais do que... imagina que você está na sua casa, simplesmente na sua casa. E normalmente você mora com alguém, pode ser um marido, uma mulher, ou filhos, né, ou com a sua mãe e seu pai, etc., com a sua família normalmente. A gente nasce num contexto familiar, né? Normalmente é para ter o contexto familiar, um contexto adotivo, ou um contexto de orfanato, não sei qual é o contexto que as pessoas que estão vendo esse vídeo aqui, mas normalmente é um contexto com demais pessoas, com mais pessoas. E aí, desde o início, a gente se confronta com a ideia de ferida, de alguma forma, sabe? Essa sua liberdade não compatibilizada, não levada a sério, essa sua liberdade agredida por outras pessoas, sabe? E eu, de alguma forma, sempre sou uma pessoa dessa também, onde eu sentia sempre a minha liberdade um pouco quanto... eu sempre fui muito medroso, um pouco de querer agradar, e a gente tem muito sobre isso, né? Então a liberdade é um assunto muito legal, muito presente na minha vida, muito presente na vida de todo mundo que vai ver, que possa estar vendo esse vídeo aqui. Então, a primeira parte, né, vamos dizer assim, até quando eu tiver filho, acho que essa aqui é uma reflexão legal, porque quando eu for pai, essa é uma reflexão que vai ser real, sabe? Ela vai ser uma reflexão presente, dominante ali, na criação dos meus filhos, e é uma questão também predominante para mim na minha existência aqui, né? Da minha presença aqui na Terra, da minha política, da minha moral existencial, de alguma forma. Primeiro ponto, vamos dizer assim, igual eu falei, eu tenho que me respeitar de alguma forma. Primeiramente, eu tenho que compreender os meus desejos, anseios e movimentações do meu corpo referente ao mundo. Então, primeiramente, você nasce e você... tem que compreender aquilo que você gosta de comer, por exemplo. Você já se analisou e falou assim, cara, o que eu sou livre para comer? Como eu me sinto em relação à comida, por exemplo? O que é meu, o que é um gosto pessoal e o que foi um gosto conduzido por uma massa, por uma sociedade, por exemplo, sabe? Não saberia dizer aqui um ponto, porque alimento é uma coisa muito tranquila, igual lá em casa. Mas, por exemplo, se você nasce com a sua família, vai te dar ali arroz, feijão, vai fritar um ovo, linguiça, carne, um bife, né, o que é muito comum na culinária brasileira, um macarrão do final de semana, que é comum, uma maionese, mas muitas das vezes a gente se confronta, vamos dizer assim, que eu tinha menos dificuldade com isso, mas uma ervilha na escola, às vezes, ou até em casa, como eu falei, era mais incomum, mas normalmente a gente é confrontado com a liberdade fora de casa, por exemplo, na escola, que lá os costumes alimentares não é igual da sua família, né? Aí é a primeira vez que você vai confrontar, ou quando você vai comer na casa de alguém, ou fora de casa, né? E você tem que comer aquilo que as pessoas estão servindo, aquilo que as pessoas gostam. E um exemplo disso, por exemplo, é a escola e a ervilha. Então vai ali um arroz com frango, com milho e ervilha. E aí você fala assim, cara, aqui começa a aparecer minha liberdade de falar, eu não quero comer ervilha, eu não gosto de ervilha, e você para ela no canto do prato. E com certeza você conhece várias pessoas que não comem um determinado alimento. Ou se tiver uma coisa ali, ela tira ou até deixa de comer. Às vezes tem algum tipo de pimenta, tipo assim, isso existe para tudo, né? Às vezes tem gente que não come banana, tem gente que não come todo tipo de comida, tem gente que não come arroz, feijão, coisa que pra gente a gente fala, cara, como assim a pessoa não come? E muitas vezes foi tentado ser inserido dentro de casa, com a família, ali come arroz, feijão e tal, e essa pessoa, ela simplesmente, por ela falou assim, cara, eu não gosto disso.
não é porque estão me servindo que eu vou comer. E ela começou, vamos dizer assim, de alguma forma, a exercer a sua liberdade de dizer não, de recusar, de falar, poxa, isso não é pra mim, eu não gosto disso, etc, né? E separar aquilo. Só que, como eu falei, dentro de uma casa, essa a gente tá falando da parte... Dentro de uma casa, a gente tá falando isso numa parte de hábito alimentar. A alimentação, eu acho que ela é mais tranquila, mas ainda assim, talvez algumas pessoas sofreram pressão da própria família para comer. Não, você vai comer sim, você vai engolir isso daí, como assim, esse paladar é infantil e não sei o que, você tem que comer. Tentaram na marra, às vezes, te forçar a comer aquilo. E isso serve para todos os tipos de exemplo. Música, por exemplo. Poxa, minha família ali, minha avó gostava de escutar a rádio muitas das vezes com um padre, e às vezes saía daquele padre, tinha algumas músicas mais americanas que minha avó minha avó gostava bastante de Roberto Carlos, por exemplo, né? Assim, era o que eu mais tenho de memória, mas minha família é muito pouco musicalista, vamos dizer assim, pouco da música. Meu avô também nunca foi de escutar muita música, ele trabalhava em obra, nunca levava um rádio para ficar escutando ou coisas do tipo. Minha mãe também, no máximo, ela escutava uma rádio à noite para dormir, etc. Quando ela saía, era mais para umas baladas de um pagode, um sertanejo, ela mais próxima ali do sertanejo, de um Jorge Mateus, por exemplo, mas minha família mesmo não é muito da música. Mas de alguma forma você vai pegando essas raízes de gostar daquilo que a sua família gosta, aquilo que seus amigos gostam, o que está na parada, o que está em alta, e isso vai tomando forma da sua expressão, né, de identidade de alguma forma. Mas ainda estou tratando de assuntos mais tranquilos, mais fáceis, né? Mas muitas das vezes a família ou a sociedade vai se confrontar com aquela pessoa que não que ela queira ser diferente, mas sabe quando você escuta algo e fala, cara, isso aqui fala comigo, isso aqui eu sinto no meu coração que eu gosto desse tipo de estilo de música e ele não é o social. Então tem muita gente que vai escutar uma Lady Gaga e vai falar, cara, eu gosto disso. E você fala, mas aqui na minha cidade de Umuarama, por exemplo, o que predomina nas buscas da internet, o que predomina nas ruas é um sertanejo, é o rap, é o funk. Você fala, cara, eu curto um outro aqui, eu curto um rock, eu curto um K-pop, hoje tem um estilo... Como a gente está numa civilização com internet, acesso à internet, meio que globalizada também, então abre muito o leque do que as pessoas podem gostar, né? Diversificou muito os gostos individuais, vamos dizer assim. Mas e aí a gente vai se confrontar com a sociedade de alguma forma sobre a nossa identidade. Aí essa parte da música, para mim, ela é onde pega mais, é onde eu vejo que tem um maior índice, ou maior, vamos dizer assim, como que eu posso colocar? Muitas vezes as pessoas, acontecia assim comigo, mas no âmbito religioso, uma hora eu vou trazer depois desse assunto religioso, mas de música, por exemplo, que é de você ver alguém passando na rua com um carro, com um som, escutando uma música alta, a música que aquela pessoa gosta. Só que quando é passageiro, quando a pessoa passa com uma música ali, pode ser a música mais hedionda, aquela que você mais detesta, aquela que você fala, não engula esse estilo de música, é horrível, é uma baixaria, é um som chato, mas passou e aquilo não te incomoda. Mas muitas das vezes as pessoas, até como eu falei, da nossa família, sobre a parte de responsabilidade afetiva, escutam um estilo de música alto e ela quer que você escute. Cara, como que a cultura do fone de ouvido não diversificou, né? Como que ela não não foi aderida pela nossa sociedade brasileira, cara? Tipo assim, dos nossos familiares mesmo, vou pegar dentro da família, mas eu não vou falar da minha família. Eu vou citar um exemplo aqui já, para não ficar arredondando. Mas é o religioso, é o padre. Sempre tem um padre na rádio que tá falando e não sei o quê. Minha avó ficava escutando o padre. Ela me fazia escutar o padre. Dentro de uma responsabilidade afetiva, dentro de mim, do meio a liberdade da minha avó de escutar o padre termina quando eu não quero escutar o padre. E eu tenho liberdade de não querer escutar. Só que a casa da minha avó, ela é uma pessoa mais velha, então tem que respeitar e etc. Então a gente é meio que criado dentro do espaço da onde quem é que manda, né? Quem é a autoridade ali. Só que daí a gente vai para uma filosofia, a gente vai para um pouco complicado, que seria o quê? Como que eu posso dizer aqui? Então, eu sou forçado a estar num ambiente, porque eu nasci naquele ambiente, então eu não tive escolha também.
E tem aquele negócio, o ditado, os incomodados que se mudem. O que eu posso fazer é ir um pouco mais longe possível daquele som. Só que, às vezes, você mora naquele lugar, você tem que estar naquele ambiente, você é forçado a ficar no ambiente e forçado a escutar algo que você não queria, que poderia ser muito bem reduzido a um fone de ouvido. O simples fato da pessoa usar o fone, só ela ia escutar, só ela ia estar dentro daquele ambiente, tudo certo, e eu ia estar reservado ao meu direito do silêncio, por exemplo. E isso eu vejo, por exemplo, no Japão, dentro dos vagões de trem, por exemplo, eles não escutam música, são todos eles de fone de ouvido, então a gente vê um avanço moral, ético das pessoas em respeito à liberdade das outras, sabe? Em você não fazer barulho, até de você talvez cochichar, conversar baixinho, deixa para conversar em casa, respira, é para tomar um tempo para todo mundo, sabe? E a gente vê essa dificuldade de liberdade, de expressão, de comunicação e do silêncio, ela sendo batida em vários âmbitos. Por exemplo, dentro de uma sala de aula, igual a Aline é professora, as pessoas não ficam em silêncio, as pessoas não respeitam o espaço da outra. E como alguém talvez não respeita o espaço delas em casa, já começa, por isso que eu falo, a criação começa, a educação começa em casa. E é muito difícil, através de um vídeo como esse, eu vim educar as pessoas fora da casa, mas nesse sentido de a pessoa ela é desrespeitada dentro do âmbito dela e na escola ela fala, poxa, lá em casa ninguém me respeita. Lá em casa minha mãe ou meu pai escuta TV alto, assistem as coisas que eles querem assistir, minha mãe escuta música, escuta um padre ali num volume e isso invade meu espaço de liberdade. E aqui dentro da sala de aula, quem manda não é o professor, quem manda aqui somos nós, que somos a maioria, porque quem manda é a maioria. Talvez dentro de uma casa, é os mais velhos ali, as pessoas que são donas daquela casa. E dentro da escola, talvez a criança se sinta como dona do espaço público. Esse aqui é meu espaço, o fulano está conversando, eu vou conversar também. Ah, mas eu mandei o fulano ficar quieto, mas ele não fica, e vem a desobediência de alguma forma natural humana, de alguma forma, mas não sei se é natural humana ou se é um desvio da ética humana, um desvio da ética nossa, e isso é surreal para mim, isso é análogo, isso é, não sei, bestial, isso não era para ocorrer. E dentro disso, não sei se ficou claro, mas muitas das vezes a gente aceita até um ponto em que a gente começa a amadurecer, entra a adolescência, e aí as pessoas vão falar, poxa, o adolescente é chato. E muitas vezes o adolescente não é chato, ele está tentando ter um grito de liberdade, ele está tentando expressar aquilo que muitas vezes ficou reprimido. Eu, por exemplo, com a religião, você nasce de berço e aí você tem uma religião cristã, católica, que a sua família te leva à igreja e você tem que ir, você não pode ficar em casa expressando uma opinião de falar eu não quero ir, eu quero ficar em casa. E você acaba tendo que ir à igreja com seus familiares, que foi o que aconteceu comigo. Tem que fazer catequese, você é crismado, você faz comunhão. E até um ponto, isso é interessante pela comunidade, pelo senso de você estar junto com outros adolescentes, você estar dentro de uma comunidade, você se sentir inserido dentro de alguma coisa, você talvez ter um pouco de voz, de você ter um pouco de opinião e etc. Mas é desconfortável até certo ponto quando você reconhece que você não queria estar ali. Por exemplo, da escola também ser algo forçado e o adolescente, de alguma forma, a pessoa, o humano atrás daquilo, não ter liberdade de falar, eu não quero estudar, eu não quero participar. O exército também de ser obrigatório, a eleição também de ser obrigatória, o voto, se você não votar, você tem que se justificar porque não votou. É simples, paga um preço mínimo, mas toda essa parte de obrigação, de você tem que ir, de você tem que ser isso e aquilo, e ao mesmo tempo de você tem que ouvir a minha música, você tem que estar dentro da minha religião, você tem que se vestir como eu quero, você tem que ter um corpo ou algo, se comportar de uma forma, e isso em mim me reprimiu muito, e acredito que em você também. Você já deve ter tido muita parte dessa repressão dentro de você. E por mais que isso seja natural, isso não é normal. Não é porque isso acontece demais, que acontece no todo, que isso é o certo. E não é o certo. Você está, de alguma forma, passando pela liberdade da outra pessoa, pelo espaço da outra pessoa. E, velho, isso rende assunto pra mim. Igual eu falei, acho que eu tenho que fazer um podcast com coisa pra ficar mais leve os vídeos, ficar só o áudio aqui. Mas eu adoro também essa parte de imagem. Eu acho que quando tem a imagem, fica mais rico todo esse tipo de informação. Espero que vocês estejam gostando também, não que tenha se encerrado por aqui.
mas seguindo um pouco mais no sentido de... Muitas vezes as pessoas invadem o nosso espaço, igual eu falei, esse para mim está sendo um ponto principal, que é, além de invadir, das pessoas nos querendo moldar, a sociedade querem moldar, só que elas não conseguem, porque, igual eu falei, a gente tem um espírito livre dentro da gente, que depois dos 14, 15, a partir da consciência individual, porque a gente, quando é criança você não tem uma consciência individual, depois dos 14, 15, 16 você começa a ter um pouco de consciência daquilo que gosta, daquilo que não gosta, daquilo que foi forçado a você, daquilo que não é a sua identidade, aquilo que você não escolheu. Muitas vezes, como eu falei, sua religião, gosto musical, como se vestir, como se comportar, princípios morais e éticos, e você vai começar a se questionar e criar, às vezes, a sua verdade. E muitas pessoas têm medo de expor isso, têm medo de aceitar muito bem que elas são livres, né? Não sei se você acredita nisso, mas existem muitas pessoas, eu sou um exemplo muito bem disso, de muito tempo, não aceitar ou não compreender que eu tive minhas liberdades, que eu tive os meus jeitos, os meus trejeitos, a minha personalidade moldada pela sociedade, moldada pela minha família, e que é um pouco difícil a gente desconstruir isso. E minha família também teve, as pessoas em geral têm, e muitas vezes nem ela percebe que a opinião dela não é dela. E os nossos filósofos, por isso que eu gosto de me considerar um filósofo, um amante ali da filosofia, do pensamento, do conhecimento, ele tem essa noção de que muitas das coisas foram, de alguma forma, impostas a ele, né? O pensamento. E muitas vezes as pessoas, como eu disse, elas não percebem, né, cara? Tem um exemplo muito crasso aqui dentro da barbearia que eu falo, que logo eu quero podar, tirar esse mal pela raiz, que é das pessoas que eu tô atendendo um cliente. E nesse momento, como eu posso dizer, vou até mudar o ângulo aqui da câmera. Eu estou atendendo um cliente e nesse momento entra uma pessoa. A pessoa fala, cumprimenta, bom dia, boa tarde, senta e espera. Eu sempre falo, bom dia, boa tarde, só aguardar um minutinho que eu já estou terminando aqui. Ponto. As pessoas pensam que a barbearia é um âmbito comunitário, é um espaço público, que é um espaço de diálogo, de alguma forma. Não estou falando que não é. Não estou falando que eu não consiga fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas a minha atenção, o meu objetivo é dar atenção para o cliente que está sentado na cadeira. É que eu e ele, que eu possa ter uma interação, quero saber como está o dia dele, como está no trabalho, se ele está estudando, como anda a faculdade, ou até mesmo preservar o direito daquele meu cliente de ficar em silêncio. E também de não ouvir nada até. Muitas vezes eu deixo uma musiquinha num tom baixo para ambiente, que não incomode também, que tem muito sobre isso. Às vezes você está num ambiente que você não tem um fone de ouvido, mas o simples fato de você escutar algo baixo, sabe, deixar como pano de fundo, tá tudo bem. Mas se eu colocar uma música alta, significa plano principal, né? Todo mundo tem que escutar essa música. Às vezes deixa um som bem ameno, quase que ninguém nem percebe que tá tendo uma música, nem eu. A gente só vai ali, aquilo ali é só um pano de fundo e tá tudo certo. É muito melhor do que um ruído, é muito melhor do que, alguma coisa do tipo. E ele serve como um pano de fundo para conversa, quando não tem uma conversa também. E muitas das vezes, mais para frente, eu queria ter uma Alexa para mim colocar, às vezes, o estilo musical que o cliente deseja. Chega no cliente, você quer ouvir alguma coisa? Tem algum estilo de música? Qual é o estilo de música que você gosta? Gospel? Alexa, gospel. Ela já ia colocar. Tem como fazer pelo celular, mas a minha TV não tem esse sistema de comando de voz, ela não tem essa inteligência artificial que eu tenho que mais para frente ajeitar para pôr ali. Não sei como que eu faço isso, mas eu tenho que fazer. E como eu disse também, muitas vezes eu estou atendendo esse cliente e não é uma, não é duas ou três vezes em que uma pessoa, ela simplesmente entrou pela porta e começou a conversar comigo. E muitas das vezes, sabe aquele tipo de pessoa carente, aquele tipo de pessoa que você não precisa nem perguntar, ela sai falando, ela fala do dia dela, do trabalho dela, do que ela estava fazendo, do que aconteceu, e é uma personalidade ansiosa daquela pessoa, e eu tô cortando o cabelo da outra, e eu tipo, é difícil a gente falar, poxa, ô fulano, com licença, dá só um espaço aqui, com licença fulano, posso, só um instantinho, ô cliente, como que você quer que corte aqui na parte de cima, você quer que faz assim? Essa parte é um tanto quanto estranha, é um tanto quanto difícil da gente fazer esse manejo, de pedir licença, de falar, porque às vezes a pessoa tá falando, você fala, não quero nem interromper, mas fica tão difícil até da gente concluir o serviço ali, porque eu falei assim, você fala, cara, a pessoa não sabe a palavra semancol? Será que a pessoa não tem semancol? Será que a pessoa não tá
Não tá vendo o que ela tá fazendo? Não tá vendo que ela tá falando demais? Não tá vendo que ela tá invadindo o espaço da outras pessoas? Que ela tá incomodando? Eu falei, às vezes eu tô aqui cortando o cabelo, entra alguém pela porta só para conversar comigo. Não é nem para cortar, a pessoa não veio nem cortar o cabelo. Ela entra e só quer conversar comigo enquanto eu tô trabalhando. E isso incomoda. E para mim, fala assim, eu preciso falar para a pessoa, com licença, eu tô trabalhando agora, depois a gente pode conversar. Eu sei que é essa a resposta que tem que ser dada, mas é difícil para mim. Eu vou ter que ir de novo conversar com meu psicólogo sobre isso. Qual é a melhor forma de abordar, se devo abordar ou não. Eu sou uma pessoa que vou deixando as coisas irem até me agoniar muito, até aquilo me incomodar demais, até o ponto de eu ter que tomar uma decisão, vamos dizer assim. E isso, eu falei, é a parte de liberdade, a parte de responsabilidade afetiva. O vídeo já está com 35 minutos e por ele estar grande eu vou parar por aqui, por não saber o quanto de espaço cabe nessa porcaria de iPhone. É iPhone isso, iPhone aquilo, para mim o iPhone é uma porcaria. A imagem tá boa? Muito bom. Depois que eu salvo, depois que eu tento transferir, levo meu aplicativo também, é uma porcaria de edição, porque eu pago para ele, não tá dando para salvar os vídeos, etc. Bom, se viu esse vídeo até aqui, se inscreva no canal, deixe um comentário, uma pergunta, fale sobre esse tipo de assunto aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com pessoas que gostam desse tipo de tema, que gostariam de ouvir esse tipo de coisa, ou talvez até para aquela pessoa inconveniente. E é isso aí, acho que eu vou fazer alguns tipos de corte dos meus vídeos também, para ver se eu consigo alcançar mais pessoas. Não sei se tem algumas partes que ficaram em alta, mas talvez eu encontre. Tem algumas partes que até eu gostei de falar, mas eu preciso reassistir meus vídeos. E reassistir 40 minutos deve ser difícil para mim, imagino para os outros. Mas é isso, um forte abraço e até um próximo vídeo. Valeu, falou, fui!